Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Como Pode Melhorar. Hoje estou eu aqui, Juliana Stuck, e chamamos a Mari novamente. Vocês já conhecem de outros vídeos também, nutricionista. E a gente vai falar um pouco sobre a promoção da saúde, né? A gente vai ter um evento também dia 6, que dia 6 é dia oficial, né, da promoção da saúde e do bem-estar. E a gente queria discutir um pouquinho com vocês hoje esse assunto. É isso mesmo, né, Ju? Eu trabalho, né, sou nutricionista e acupunturista, então eu trabalho com a medicina tradicional chinesa e a gente sabe o quanto é importante a gente trabalhar aí a prevenção das doenças, porque muitas pessoas chegam até nós já com a doença instalada e aí procurando ali um sistema curativo, imediatista, muitas vezes. E se a gente está preocupado com essa promoção, se a gente está preocupado com essa prevenção, a gente trabalha preventivamente e, consequentemente, a doença não vai chegar, ela não vai aparecer, né? Não vai evoluir aí para o nosso corpo físico. Eu acho que o que falta nessa conscientização é que quando a gente fala exatamente sobre isso, sobre a saúde, as pessoas falam, não vou fazer academia agora, ou por que eu vou me alimentar assim agora? Tipo, vai deixando sempre para depois. E isso, principalmente se você é jovem hoje, lá na frente, isso que vai fazer a diferença. Que você fez agora para você ter uma boa qualidade também na velhice, não ficar dependendo das pessoas também. Exatamente. Porque quando a gente está falando sobre essa promoção à saúde, a gente também está falando sobre funcionalidade. E é uma pergunta clássica que eu faço no consultório para meus pacientes, como você quer estar na sua velhice, né? Ali naquele momento que é um momento frágil para a gente muitas vezes. Você quer estar tomando banho sozinho? Você quer estar escovando o dente sozinho? Você quer ir ao banheiro sozinho ou fazer as suas atividades com independência? Então, se você tem essa preocupação, se você quer chegar lá com essa qualidade, a gente precisa pensar no agora, na atividade física agora, na alimentação agora e também nas práticas mentais, né? Então, a meditação eu sempre abordo muito com os meus pacientes. O pensamento, ele move a gente. Então, muito quando a gente pensa em promoção à saúde, a gente tem que cuidar do nosso pensamento. Então, essas práticas, né, que vão trazer alívio do estresse, alívio daquela ansiedade, que a gente tem tido muito problema com isso, né, ultimamente, por conta do nosso estilo de vida. Então, essas práticas, elas precisam entrar dentro do nosso dia a dia. A gente trabalhar a nossa espiritualidade, né? Então, não é uma coisa só que vai fazer o resultado acontecer, é o conjunto, né? É o todo que vai fazer a gente chegar lá com mais qualidade. Com certeza. E eu acredito que, exatamente, tudo começa na mente, porque se você não tem uma mente saudável, se você não se cuida mentalmente, se você não vai procurar de onde está vindo esse estresse, porque a gente tá tão no nosso cotidiano que o pessoal acha que é normal, né? Ficar estressado, que é normal. Vai sempre ter problema mesmo, no trabalho sempre vai ser assim mesmo, e aí vai deixando acumular isso. E aí isso vem depois para o nosso físico. Por isso que hoje a gente tem, por exemplo, burnout, né? Burnout é um dos principais, assim, que você vê como do mental vem realmente para o físico, né? Sim, é que tá tudo interligado, né? A gente sabe hoje em dia que o nosso pensamento, então o nosso cérebro, ele tá diretamente ligado com o nosso intestino. E a gente sabe também que no intestino ele é fabricado ali, é um órgão que já é considerado endócrino, né? Faz parte do sistema endócrino, por quê? Porque ele fabrica alguns hormônios e isso está diretamente ligado. A gente tem essa conexão muito ampla. Antigamente, vou dizer assim antigamente, porque agora já vem um pensamento novo, né? Foi se falado muito que o intestino era o nosso segundo cérebro. Hoje, em alguns artigos científicos, a gente já vê a presença de que o intestino ele é o primeiro. Então, antes da gente até obter o pensamento, a função endócrina que acontece ali naquele órgão afeta o nosso pensamento. Então, o que está ligado com isso? Está ligado à nossa alimentação. Então, tudo que a gente põe para dentro vai fazer o nosso pensamento modificar de alguma forma. Vai fazer a gente ser mais ansioso, vai fazer a gente ser mais estressado, vai fazer a gente ser mais compulsivo. Então, não é simplesmente, vamos pensar assim, é momentâneo, eu tô num prazer momentâneo. Mas o momentâneo
é a sua alimentação, é o que você está fazendo ali naquele momento, pode parecer algo prazeroso, mas na verdade vai te trazer uma consequência séria no futuro. O que eu sinto, aí você me corrige se eu estiver errada, é que o intestino ele é muito instintivo, né? Sim. Assim, a gente vai pelo sentimento, a gente vai por aquilo que tem no momento. Se a gente tá estressado, a gente vai comer. Se a gente tá qualquer coisa, a gente vai, né? Então, eu acho que essa questão de até passa um pouco o nosso cérebro mesmo, né? Essa questão de eu não tô pensando naquilo que eu tô fazendo, eu não tô pensando nesse hábito, eu não tô pensando nessa refeição, o que ela vai me trazer, né? Eu tô indo pelo estômago, né? Exatamente, exatamente. A gente vai indo ali por esse movimento, né, de ser algo prazeroso mesmo. E é cultural também. Mas se a gente não modifica isso, e se a gente não modifica quando jovem, conforme a gente vai tendo, né, passando ali os anos, vai se tornando cada vez mais desafiador a gente fazer essa mudança. Mas vai chegar uma hora que a conta chega, né? A conta chega. E chega muitas vezes nesse momento, no momento da doença, no momento em que você está mais debilitado e no momento que você precisaria mais, né, estar ali com a saúde em dia. E aí a gente vai ter que pagar essa conta uma hora. Com certeza. Eu acredito que agora, assim, eu pelo menos, né, ano passado fiz 30, então eu acho que é um momento que você começa a refletir tudo, né? Você pensa na sua saúde, como que você quer estar, se um dia você vai querer ter filho, se um dia você não vai querer, como que tá seu financeiro, como que tá sua saúde, como que tá... Então eu acho que se eu fosse mais nova e tivesse começado a pensar, é que lógico, tinha outras questões também, né? Mas fica aí, pra quem tá fazendo 20 anos, pensa nessas coisas já também. Exatamente, exatamente. Eu, por exemplo, né, tô com 33. Também, quando eu fui chegando próximo ali dos 30, porque eu acho que é um marco, né, pra gente, fui parando para pensar mais em como estava a minha vida e como que eu tinha vivido até ali, né? E eu acho que para nós mulheres, a gente ainda vai sentindo esse peso um pouco maior por conta da cobrança social que existe também, né? A gente já abordou isso em outros vídeos. Sim. Aqui no Retorna, viu, gente? Retorna. Vai ver nos outros vídeos que tem bastante conteúdo. Exatamente. Então a gente pensa muito, né, nessa questão, porque a nossa conta ela chega um pouquinho antes, porque a gente tem um marco ali da menopausa que acaba sendo bem desgastante para o nosso corpo. Quando ele vem se aproximando, né? E se a gente não tá com tudo isso daí alinhadinho, a gente também paga uma conta alta, né? Então, é muito importante. Então, não só as mulheres, tá, gente? A gente tá dando um exemplo aqui, mas os homens também precisam se preocupar. Essa conta pode vir um pouquinho depois, mas ela vem. E eu acho que, inclusive, é importante falar dos homens, porque as mulheres ainda têm essa preocupação e ainda se cuidam mais. Os homens não. Os homens, para marcar médico, para ir lá ver se tá tudo ok, é um parto. Exatamente, exatamente. Então a gente tem que ter essa cultura de fazer sim check-ups. Eu vou fazer check-up, eu estou procurando algo. Não, a gente não está procurando, a gente só está avaliando se o seu estado de saúde está bom e aí a gente vai melhorando os parâmetros, né? Vamos pegar aqui um exemplo que eu pego muito em consultório. Vitamina B12 baixa. Né? A vitamina B12, a gente sabe hoje que ela atua muito na nossa função cognitiva. Então, se a vitamina B12 ela está abaixo, eu falo assim, abaixo de 800, é preocupante. Porque se ela está na nossa corrente sanguínea abaixo de 800, muito provavelmente o efeito dela na hora que ela chega lá no cérebro não está chegando, né? Primeiro que não chega. Então, isso tudo fica comprometido. Então, aí a gente fala assim, estou com depressão, estou com ansiedade. Mas será que não é só a vitamina B12 que está baixa? E aí a gente fazendo pequenas correções, a gente consegue ajustar esses níveis e controlar esse sintoma. Porque é muito diferente a depressão sintoma da depressão doença, né? Então, às vezes a depressão sintoma, ela vem como um alerta pra gente. Então, um alerta de que esses níveis estão baixos, não só a B12, mas, por exemplo, uma vitamina D3. Então, às vezes é só um alerta. E a gente ajustando, a gente controla o sintoma e não evolui para a doença.
né? E não evolui também para aqueles casos que precisam-se de medicações, às vezes tarja preta, né, para poder controlar. Não estou dizendo que em determinados casos a gente não pode, não precise usar. É importante, se você faz uso, se você faz um acompanhamento e você faz, não vai deixar de tomar só controlando com a vitamina B12, é todo um fator. Mas às vezes a gente consegue evitar a chegada daquela medicação, né? Então eu gosto de tratar os meus pacientes e controlar essa B12 para ela estar entre 800 e 1.200, né? Então, é importante a gente ter essa preocupação. E eu acho que às vezes quando a gente pensa também que nutricionista é só para quem quer emagrecer, né? Ou não, é para quem quer realmente vai mudar, lógico, a rotina ali alimentar. Sim. Mas essa questão de dieta já deixou de ser usada, né? Sim. Hoje em dia é mais a questão de você entender como é a alimentação, né? A pessoa entender a forma que ela se sente também, né? Sim. Se alimentando e reconstruir a rotina dela, né? Exatamente, porque muitas vezes os pacientes chegam até nós, né, profissionais aí de nutrição, sem rotina nenhuma, né, nem sabe o que é uma rotina alimentar, come por instinto, e determinados alimentos podem fazer bem ou mal, mesmo eles sendo saudáveis. Vou me pegar também de exemplo aqui. Quem me segue também nas redes sociais sabe que eu tenho síndrome do intestino irritável, já abordei isso em diversos vídeos, e já falei um pouquinho também sobre isso. E eu, por exemplo, se eu consumo numa mesma refeição brócolis e feijão, me faz mal. E são alimentos saudáveis. E é uma coisa que você nunca vai pensar. Exatamente, exatamente. Então, por quê? Porque eles têm uma concentração de carboidratos que produzem ali gases e fazem com que eu me sinta mal. Eu não vou digerir tão bem esses alimentos. Mas se eu como eles isoladamente, eu fico super bem. Então, numa refeição que eu vou consumir arroz e feijão, por exemplo, que é uma combinação clássica, eu vou preferir outros legumes para fazer essa combinação. Eu deixo o brócolis para comer com macarrão. Então, para fazer ele até diferente, né? Outro dia também uma paciente perguntou: ai, Mari, eu queria uma outra opção para consumir com macarrão que não seja o molho vermelho, né? Aquele clássico ao sugo. Então, o brócolis é uma opção, né? Fazer um alho e óleo ali, né? Com brócolis, eu adoro. Fica uma delícia, né? Pode acrescentar uma proteína ali como o peixe, pode acrescentar o frango, né? É bem saudável, então dá para a gente poder diversificar, né? Então, determinadas classes alimentares podem não fazer tão bem para você, dependendo de como você é, de como o seu corpo reage àquilo. Porque a gente pode parecer que somos todos iguais, né? Mas a gente tem a nossa genética ali do 1% diferente. Sim. É muito interessante isso que você falou, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, de que duas coisas que, assim, são coisas que todo mundo acha, a maioria das pessoas realmente consome, né? E que pode ter essa interação, né? Com o nosso corpo, né? Exatamente, exatamente. Quer ver? Vou dar um outro exemplo também. A beterraba. A beterraba é um alimento que nutre energeticamente muito o nosso baço. O baço é um órgão que faz produção de células do nosso sangue, né? Então, até células de defesa. E às vezes a gente consome pouco esse alimento. Então, eu não gosto de beterraba. Agora eu tô aqui pensando, talvez eu devesse comer um pouco de beterraba. Exatamente. Mas a beterraba, ela pode ser trazida de outras formas, né, no nosso dia a dia. A gente pode fazer bolo de beterraba, a gente pode fazer torta de beterraba, farofa de beterraba, suco de beterraba. Olha aí. É um alimento super versátil, super versátil. É isso aí. Então a gente tem que ir entendendo como funciona o nosso corpo e trazendo alimentos que vão melhorar
vai extrair do nosso corpo o melhor dele, tá? E assim, para deixar para o pessoal aí por onde começar, né? Porque a gente falou aqui sobre um monte de coisa que a pessoa pode fazer. Qual que você acha que é o ideal, assim, para a pessoa realmente falar, não, hoje eu quero começar a me cuidar, então onde que eu começo? Eu gosto muito de falar e de orientar para os pacientes que é começando a se entender. Autoconhecimento. Então, às vezes silenciar, às vezes ficar um pouquinho quieto, sabe? Entender o seu interior. Então, buscar esse autoconhecimento. E quando você começar a entender como você funciona, você vai instintivamente já ir chegando até você por esse As caminho. coisas, né, Exatamente. que você gosta de fazer. Isso, exatamente. Então, o autoconhecimento é muito importante. E aí, isso já vai ser alinhado também à sua rotina, né? Então, planejamento. Saiba o que você quer, saiba como você quer e aonde você quer chegar, né? Com tudo isso que você está fazendo de mudança. Trilhando esse caminho, tendo esse planejamento, eu tenho certeza que você vai chegar aonde você deseja. E tem uma coisa que eu falei outro dia e despertou alguns movimentos. Coloque data, tá? Se a gente não põe data, se fica uma coisa assim muito aleatória, a gente se perde muito. Então ponha datas. Nem que seja assim o ano, em 2025, né? Ou em janeiro de 2025, eu quero estar dessa forma. Colocou data, você descreve essas perguntinhas clássicas, né? Então, como você quer chegar, aonde você quer chegar, que ferramentas você precisa, e isso já é um autoconhecimento, né? E para quem quer começar aí, né, a se entender um pouquinho, fazendo hoje, assim, por exemplo, eu indico também que você comece um diário. Às vezes, parece uma coisa meio adolescente, né? Mas o diário ele é muito importante para você ver o momento que você está passando na sua vida e conforme você vai fazendo durante o tempo, né? Você vai vendo, nossa, olha como eu estava em janeiro, olha como eu evoluí, olha, eu não sabia isso sobre mim, olha como eu estava me sentindo. Então, até tipo de um ano para o outro, né? Se você fizer isso o ano inteiro, você consegue comparar também a forma que você evoluiu, né? O que você foi fazendo. Então, é algo também que eu indico aí que você possa começar a fazer agora. Porque também as pessoas acham que é uma coisa que vai acontecer de uma semana para outra. E não, são pequenos movimentos, né, Ju? Sim, você vai conversando, aí você vai se descobrindo, aí você vai colocando isso em prática também, né? Porque, por exemplo, numa sessão de terapia, a gente vai trabalhar um assunto naquele momento. Aí depois você vai ver que aquele assunto despertou várias outras coisas para outras coisas da sua vida, né? Então aí você vai, é como se você fosse cavando realmente para ir descobrindo cada vez mais o seu objetivo, aquilo que você deseja, como que você quer fazer, né? Como que as pessoas à sua volta também interagem com as suas ações, né? Com aquilo que você pensa. E você começa a ter mais autonomia também, né? Para fazer as coisas do dia a dia. É isso mesmo, né, Ju? Então, são pequenas mudanças, pequenos atos que a gente faz, que a gente realiza, e a gente vai criando consciências desses atos, né? E se prender muito também a um movimento de gratidão, né? Um movimento de respeito também ao seu corpo, aos seus limites. Então, a gente tendo esses movimentos organizados, e a gente só consegue isso com o autoconhecimento, a gente vai conseguir com certeza evoluir aí e ter uma vida muito próspera. Amém, com certeza. Então, muito obrigada, Mari. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até mais!